Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro do NEFI. Quer dizer, na verdade, hoje não é um encontro comum. Hoje nós temos a presença ilustre de Cíntia Muniz. Sim, meus amigos, ela está conosco para falar sobre igualitarismo e complementarismo, esse tema que é super importante, é um tema que nós temos ouvido muito no BTcast, inclusive Cíntia participa junto com a Vicky, junto com outros convidados também. Então, nós convidamos a Cíntia para estar conosco aqui no NEFI, para nós aprendermos nessa noite. Tenho certeza que será um tempo muito rico, de muito compartilhamento que nós teremos com a Cíntia aqui, e desde já quero passar a palavra para a Cíntia, agradecendo ela por ter aceito o nosso convite de falar sobre esse tema tão importante, tão relevante, que é igualitarismo e complementarismo. Cíntia, muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você conosco aqui. Gente, eu que agradeço esse convite do NEFI, me sinto honrada de estar com vocês e de compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho estudado. Não me sinto uma especialista em nada, eu sempre falo que eu sou uma teóloga em construção, mas é um tema que eu tenho me dedicado, até pela necessidade que eu tenho como mulher. Até comentei aqui um pouquinho no off-topic, né, que como mulher e vocacionada, né, muitas vezes eu sou questionada a respeito do meu papel, daquilo que eu posso ou não posso fazer na igreja, e eu preciso ter respostas. Então, é isso que me levou a estudar sobre o tema. Não é a única coisa que eu estudo, né, então eu sou bióloga e teóloga também, tenho uma formação mais forte em Novo Testamento e cartas paulinas, e estou me dedicando também ao mestrado em Novo Testamento, e um dos temas que eu gosto de estudar também é o estudo das mulheres na Bíblia. Isso é algo que me chama bastante atenção, e culto na igreja primitiva, né, você comentou aí do BTcast, até eu gravei um recentemente sobre o tema, é algo também que eu gosto bastante, de interligar até também esses temas um pouco. Então, tenho há algum tempo pesquisado sobre, então o que eu vou apresentar hoje é uma visão panorâmica e histórica a respeito do tema, para a gente entender um pouco o que são esses dois termos, essas duas visões, como eles impactam, né, a forma como a gente enxerga realmente as mulheres, a igreja, e aqui eu quero replicar uma frase da Beth Allison Barr, que ela diz que a discussão de complementarismo e igualitarismo não é uma discussão qualquer, porque ela diz respeito à forma como nós enxergamos metade da população mundial. Então, a forma como nós enxergamos as mulheres, né, e aquilo que elas podem ou não fazer, ou aquilo que, né, ultimamente tem se chamado de papéis masculinos e femininos, enfim, tudo isso vai estar muito dentro dessa discussão. Então, eu vou fazer um apanhado histórico disso. A gente não vai fazer exegese de texto bíblico, eu vou mencionar quais são os textos mais importantes, porque para a gente fazer exegese de todas as passagens, a gente precisaria de mais uns 20 encontros. Até porque essa exegese, ela é complicada, e os próprios autores, sejam eles complementaristas ou igualitaristas, divergem bastante, às vezes, a respeito de uma ou outra passagem. Então, não é algo simples, mas a gente vai comentar também um pouquinho sobre isso. Então, para a gente se localizar, o que a gente vai falar um pouquinho hoje, eu vou trazer definições, depois eu vou apresentar uma linha do tempo bem interessante também. Vou falar a respeito das complexidades do tema e da pluralidade que está envolvida. A gente vai ver que não é só um rótulo complementarista, a gente tem diversos tipos de complementarismos, e a gente também vai falar dos principais textos bíblicos. Eu vou ser o mais genérica possível, embora quem me acompanha já sabe a minha posição, já dei aqui o spoiler, né? Eu sigo o igualitarismo, eu creio no igualitarismo, mas obviamente que nós vamos comentar aqui de forma totalmente respeitosa, entendendo que muitos irmãos em muitas comunidades mantêm essa visão, né? Então, não é aqui uma conversa para num tom bélico, ou para dizer quem está certo, quem está errado. Vocês sabem o meu posicionamento, e a gente vai apresentar aí as outras formas de pensar.
Então, começando aí pelas definições. Complementarismo, né, poderia ter várias definições aí, eu estou usando a definição desse livro, e aí se você, por acaso, lê em inglês, fica uma boa recomendação já, então eu vou fazer algumas recomendações ao longo da minha fala, é esse livro aqui, tá? 40 questões sobre mulheres no ministério. Então, as autoras, elas pegaram e fizeram uma pesquisa, quais são as perguntas mais comuns que as pessoas têm sobre mulher no ministério, elas respondem essas perguntas, apresentando o ponto de vista complementarista e o ponto de vista igualitarista, os principais autores, seja texto bíblico, toda e qualquer pergunta que você imaginar está nesse livro. Então, já fica uma excelente recomendação para quem quer lidar com o tema, entender as diferenças, se aprofundar no assunto, né? E aqui a definição de complementarismo que elas trazem é que os complementaristas são aqueles que insistem que Deus ordenou, né? Ele fez tudo com uma ordem no lar e na igreja que é hierárquica, ou em camadas, onde os homens lideram as mulheres e onde os homens ocupam as mais altas posições de liderança. A maioria defende que esta ordem beneficia a igreja, a família e a sociedade em geral. Então, os defensores do complementarismo, inclusive, eles se preocupam muito com o crescimento de igualitarismo e de outros movimentos que muitas vezes eles associam com o igualitarismo, mas que não são o igualitarismo bíblico, tá? Porque eles se preocupam mesmo, eles dizem que se a gente subverte essa ordem, nós teremos problemas, né? Então, eles enxergam essa ordem, essa hierarquia como biblicamente embasada. Para você entender um pouco mais, o site mais importante é esse site que é o do Council on Biblical Manhood and Womanhood, ou seja, o Conselho Bíblico de Masculinidade e Feminilidade, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais depois como que surgiu esse conselho, mas vale a pena você entrar no site depois, dar uma olhada, né? Tenta lá fazer a tradução lá pelo Google, se você não consegue ler inglês, que aí você vai poder ler a declaração de fé, o que eles creem e quais são os principais proponentes ali, né? Ali, quando você vai na primeira parte, ali, né? About, sobre, você já vai ver ali a composição ali do grupo. Então, tem alguns nomes bem conhecidos, como John Piper, por exemplo, ele é um nome bem conhecido nessa discussão, e muito querido em muitas igrejas, né? Então, a gente percebe, aquilo que eu até já comentei aqui no off-tópico, que o complementarismo, ele é muito presente realmente nas igrejas, até porque o que nós temos publicado em português, em sua maioria, são livros ou materiais complementaristas. Sobre o igualitarismo a gente tem muito pouco, está começando a chegar agora, livros que tragam essa visão ou que tragam essa exegese alternativa, mas depois eu comento um pouquinho do que a gente já pode achar aqui em português, e se você lê inglês, também vou fazer algumas recomendações. Vale a pena mencionar, aqui em 1987, eles têm como se fosse a declaração de fé deles, que é esse The Denver's Statement, ou a afirmação de Denver, e depois você pode entrar no site, ler um pouquinho mais, que aí você vai entender exatamente o que eles creem, o que eles pregam. Alguns nomes importantes, né? Então, nós temos John Piper, John MacArthur, o Wayne Grudem, que tem na sua teologia sistemática, ele vai ter alguns pontos da sua teologia sistemática que apontam claramente para o complementarismo, o Kostenberger, o Schreiner, o Mu, o Douglas Wilson e o Timothy e a Kate Keller. Então, assim, vale a pena comentar desde já, depois a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, que nem todos eles têm o mesmo tipo de complementarismo. Então, você tem pessoas mais radicais, como, por exemplo, John MacArthur, que é um complementarismo bem radical, e você tem um complementarismo que muitas vezes nós chamamos de soft complementarismo, como, por exemplo, do Timothy Keller e da Kate Keller. Então, eles têm até um livro no Brasil publicado que fala um pouquinho sobre o tema. Então, eles têm uma visão um pouco mais branda a respeito desses papéis do homem e da mulher. Então, vale a pena perceber que há como se fosse visões diferentes dentro do complementarismo, e depois a gente vai voltar nesse tema.
Um livro importante que tem traduzido em português é esse, O Feminismo Evangélico, do John Piper, né? Então ele chama o igualitarismo de feminismo evangélico, e essa é uma dúvida importante, muita gente confunde igualitarismo com movimento feminista, e não são a mesma coisa. Tá, eles não são a mesma coisa, embora o surgimento, né, porque quando a gente fala de feminismo, gente, eu não sou uma especialista sobre, mas há ondas de feminismo, há feminismos mais radicais, como a gente pode ver hoje, aqueles que são contrários a todo tipo de hierarquia masculina, que são contrários à religião, à igreja e tal. Então você tem gradações ou ondas de feminismo, que não é a mesma coisa daquele primeiro feminismo que brigava por direito das mulheres, de ter salário, de votar, enfim. Então a gente tem que entender, primeiro, que o assunto ele é muito complexo e que não é a mesma coisa. O igualitarismo bíblico ele não é feminismo, embora em algum momento, até mesmo as pioneiras desses movimentos, das sufragistas, enfim, elas tenham se pautado na Bíblia e enxergado na Bíblia um Deus amoroso com as mulheres, enfim, elas caminharam paralelas em algum momento, mas não são a mesma coisa. Isso é muito importante a gente entender que não é a mesma coisa. E que é o igualitarismo, então? E aqui eu vou usar uma definição da Sandra Glam, que é uma autora que eu gosto bastante. Então, ela diz assim, que os igualitaristas não acreditam na hierarquia de gênero, ou seja, que homens lideram e mulheres obedecem ou se submetem. Eles acreditam nas diferenças de gênero. Isso é muito importante, tá, gente? Por quê? Porque é uma das principais dúvidas que as pessoas têm. Se o igualitarismo não crê que homens e mulheres são diferentes. E sim, eles creem que homens e mulheres são diferentes. Isso é óbvio que homens e mulheres são diferentes. Mas eles não acreditam que essas diferenças resultem em hierarquia. Mas são diferenças que se complementam. E aqui há algo muito interessante, que quem usou o termo complementarismo pela primeira vez, segundo a Amy Bird, se eu não me engano, justamente foram os igualitaristas. Inclusive, o primeiro livro publicado sobre, que é do Gordon Fee, ele vai chamar o igualitarismo, ele vai trazer a definição de complementarismo sem hierarquia, né? Complementariedade sem hierarquia. Ou seja, homens e mulheres se complementam em suas diferenças, mas isso não se constitui numa relação de hierarquia. E aí, depois, que o termo ele é utilizado pelo pessoal do complementarismo, realmente. Tudo isso causa uma grande confusão de termos, né? Então, vocês percebem como às vezes as pessoas vão ter dificuldades, às vezes vão ser meio que intercambiáveis. Então, isso é importante a gente entender, que igualitaristas acreditam nas diferenças entre homens e mulheres, mas que elas não se constituem como hierarquia. Eles defendem a submissão mútua, e não somente a submissão das mulheres. E isso pautado na leitura bíblica. Se você reparar a quantidade de versículos que tem, submetam-se uns aos outros, inclusive a própria perícope de Efésios 5:22, que na verdade começa em 5:21, que diz: submetam-se uns aos outros. Então, a Bíblia enfatiza muito essa submissão mútua, né? Que acontece sem hierarquia. Então, por exemplo, você tem o F.F. Bruce, que é um autor bem conhecido aqui no Brasil, o Gordon Fee, o Craig Keener, que também é muito conhecido, autores publicados, inclusive, por editoras mais conservadoras, bem conhecidas. Então, a gente tem essa diferença, tá? O principal órgão, né, então, para o igualitarismo, em defesa do igualitarismo, é o Christian for Biblical Equality, ou a CBE International. A gente teve o primeiro congresso da CBE no Brasil esse ano. Se você entrar no canal do YouTube da CBE, você vai ter lá as palestras dessa conferência, a primeira conferência do Brasil. Eu fui uma das palestrantes, falei sobre Jesus e as mulheres, e também participei das roundtables, das mesas redondas, e a CBE também tem duas publicações, duas revistas que são de livre acesso, você pode entrar e baixar, ou você pode consultar online, inclusive como opção já para traduzir para o português, aquela tradução estilo Google Translator, mas quebra um galho, tá? E tem um artigo meu publicado também
na revista deles, a Mutuality, sobre Jesus e as mulheres, que foi a minha palestra. Então, esse é o site deles, tá? Para vocês depois pesquisarem, explorarem. Tem muitos artigos e muitos recursos para quem não está familiarizado com o tema. Então, tem muita coisa lá, e como eu disse, você consegue fazer uma tradução boa para o português, para você ler esses artigos e essas exegeses. Então, de repente, você tem dúvida de algum texto bíblico, você vai lá na busca, digita o texto bíblico, você vai ver uma série de artigos defendendo ali alguma exegese que pode ser bem diferente daquilo que a gente encontra nos comentários mais comuns publicados por aqui. Eles também têm uma declaração, que chama-se Homem, a Mulher e a Igualdade Bíblica. Se você entrar no site deles, você baixa essa declaração em português. E eu comentei a respeito de um livro, né, que a Thomas Nelson lançou. Na verdade, a Thomas Nelson acabou de lançar 2 livros em parceria com a CBE. E nos 2 livros, tem esse e tem um outro menorzinho, tá? Nos 2, eles explicam o que é igualitarismo, a visão da CBE, trazem as principais interpretações dessas passagens-chave. Então, vale a pena para quem quer conhecer. Já tem um material aí em português para você comprar e se inteirar sobre o assunto. E para quem fala, né, os igualitaristas, eles não levam a Bíblia a sério, né, não consideram a autoridade das escrituras e tal. Então, aqui a gente tem uma lista, né, que eu até ajudei a compilar, tem num post do Instagram que a Carrie fez. A Carrie trabalha para a CBE, né, ela é uma amiga minha, e aí você tem alguns nomes de pessoas bem conhecidas aí, que aqui do Brasil, autores que talvez você até já tenha visto, que defendem o igualitarismo. Então, vale a pena destacar o F.F. Bruce, o Gordon Fee, o Craig Keener, o Ben Witherington, o Winnie Wright, o Michael Bird, que tem material produzido aqui, traduzido aqui para português, Nijay Gupta, Richard Reis, o próprio Richard Bauckham, que é muito conhecido. Enfim, a gente tem vários nomes conhecidos aqui no Brasil que defendem homens que, sim, são considerados autoridades das escrituras. Então, não é qualquer pessoa, são pessoas renomadas realmente, tá? Quero fazer uma observação: 7 deles foram presidentes da Evangelical Theological Society, que é uma organização importantíssima, que defende, né, a autoridade das escrituras, ele subscreve a autoridade das escrituras. Já teve outros nomes importantes, como, por exemplo, o D.A. Carson, e vários outros nomes importantíssimos como presidentes, e 7 deles são igualitaristas, tá? E aí eu tenho os 2 livros que eu mencionei aqui para vocês, o Discovering Biblical Equality, primeira e segunda edições. Esse é um livro que a gente torce muito para que seja publicado aqui, porque ele é o livro mais completo sobre o assunto, escrito sobre autores muito importantes, muito renomados, e que pode ajudar bastante aí na discussão realmente, né? Então, torcemos para que seja publicado em breve aqui em português. Bom, como eu disse, o próprio termo igualitarismo, ele gera muita confusão, né? Será que não considera as diferenças e tal? Enfim, então ele já vem com algumas dificuldades, e por causa disso, algumas pessoas preferem usar outras nomenclaturas. Então, aquele livro que eu mostrei para vocês, por exemplo, esse daqui, as autoras, elas preferem utilizar o termo hierarquistas e heterarquistas. Então, elas vão preferir usar esse termo. Então, hierarquistas para os complementaristas, uma vez que eles creem nas hierarquias entre homens e mulheres, e os heterarquistas seriam aqueles que nós também chamamos de igualitaristas, ou um outro termo muito comum é mutualista. Inclusive, a própria CBE está utilizando muito o termo mutualista, e a própria revista dela chama Mutuality. Então, o termo mutualista tem sido muito utilizado, e a Cynthia Pepiat, que é uma teóloga bem importante em estudos paulinos, ela fala que ela prefere esse termo para igualitaristas, porque conota o que realmente ele promove, ou seja, interações entre homens e mulheres, caracterizadas por um poder compartilhado para o benefício mútuo de ambos. Então, o termo mutualista, ele traz esse sentido de parceria.
esse é até o título do outro livro da CBE, que a Thomas Nelson publicou, que é Parceiros no Casamento e no Ministério. Então, os igualitaristas e mutualistas, eles não creem numa hierarquia, mas eles creem numa parceria. Homens e mulheres como parceiros, tanto no ministério como na família e na sociedade. E vale a pena ressaltar que a CBE também, ela briga, né, não somente briga no bom sentido, né, ela defende não somente a inclusão das mulheres, mas todas questões de gênero, né, mulheres de todas perdão, não só a questão do gênero, né, de defender a posição da mulher, mas também todas as etnias e todas as classes sociais, como está lá em Gálatas 3:28, né, quando Paulo fala que em Cristo Jesus não há mais nem homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, né, então não é só a questão das mulheres, mas também a inclusão de todas as classes sociais e de todas as etnias. Então, isso é também uma bandeira importante para a CBE. E aí a gente agora vai fazer uma linha do tempo, tá? Eu não sei como vocês estão acostumados a fazer, Lincoln, mas se não for problema para o pessoal, a gente pode deixar as perguntas para o final, pode ser? A gente fazer um bloco de perguntas? Sim, perfeito. Geralmente, no DeFi é assim mesmo. A gente tem a parte positiva e depois a gente abre para perguntas. Então, pode ficar tranquilo. Tá ótimo. Então, vocês vão anotando aí se tiverem alguma dúvida, tá? Vou me esforçar para responder vocês. Então, vou fazer uma linha do tempo para a gente entender quando que surgem esses conceitos. A gente está tão acostumado com essa visão complementarista, mesmo que a gente não saiba, não a chame por este nome, porque, como eu disse, ela é bastante difundida em boa parte das denominações aqui no Brasil. A gente tem algumas denominações históricas que ordenam mulheres, mas boa parte delas não ordenam mulheres, e tem essa visão mais complementarista. Então, essa é, com certeza, a visão mais difundida, a exegese mais conhecida, e os materiais publicados, assim, em peso, eles apresentam essa visão. Mas o que é importante a gente ressaltar é que o complementarismo, ele não é a visão desde sempre. Tanto o complementarismo como o igualitarismo são visões bem recentes. E a gente vai entender isso na linha do tempo que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui considerando, né, depois de Cristo, a gente pode considerar que do ano 100 ali, ou da época pouco depois da igreja ali, né, neotestamentária, até a década de 1960, o que a gente tem é aquilo que alguns chamam de hierarquismo histórico, ou alguns vão chamar de tradicionalistas, tá? E aí a gente tem algumas poucas exceções, eu vou comentar sobre isso, mas basicamente o que se crê nessa época é que a mulher é inferior ao homem, e por isso ela deve ser subordinada. Depois a gente vai entender as bases filosóficas para isso, porque que esse conhecimento se torna comum no mundo greco-romano, e a igreja também ela acaba assimilando essa visão. E aí, se você quiser entender um pouco mais isso, depois as bases históricas, a minha recomendação é A Construção da Feminilidade Bíblica, da Beth Allison Barr, publicado pela Thomas Nelson Brasil. Ela é uma historiadora e ela vai trazer essas informações aí de uma forma bem completa para a gente entender como se desenvolve, então, essa visão da mulher. Antes disso, vale a pena a gente pensar um pouquinho que a ideia de um patriarcado, né, ou seja, uma sociedade onde os homens têm mais voz, mais poder, mais destaque, mais posição que as mulheres, não é uma novidade desse período, tá? Isso daí vem desde Gênesis 3, vem desde a queda, quando, né, a gente tem ali o pecado, né, aquilo que a gente chama de queda, ou o surgimento ali do pecado ali no jardim, e as relações entre homens e mulheres, eles já mudam. Então, você tem, por exemplo, aquela frase, né, aquela declaração em que o desejo da mulher será para o marido e ele, então, a dominará. Então, muitos localizam aí essa virada de chave na humanidade entre as relações, e a partir daí a gente vai perceber, na verdade, um desejo do ser humano sempre de dominar sobre o outro. Logo na seguida, logo em sequência, na narrativa bíblica, a gente tem, por exemplo, a história de Caim e Abel, e é interessante que a palavra dominar aparece novamente.
E aí a gente percebe que, depois disso, a gente sempre vai ter nações dominando nações, escravidão, enfim. A gente olha toda a história da humanidade, a gente percebe que esse desejo de poder, né, de subjugar o mais fraco, isso está muito presente. Tá? Então, a narrativa bíblica, como ela acontece dentro de um tempo, espaço e reflete uma cultura, ela vai dar pistas para a gente de como era a visão sobre a mulher. Tá? Então, com raras exceções, o que domina é essa visão. Em 1960, a gente tem, então, o complementarismo. E aí é importante porque agora, dentro do complementarismo, não vai mais ser dito que a mulher é inferior ao homem. Eles serão iguais em valor, ambos criados conforme a imagem de Deus. Porém, a mulher deve ser subordinada ao homem, e aí são diversas explicações, tá? Tem muitas explicações mesmo para isso. E aí depois também, né, como uma própria resposta ao complementarismo, você tem o surgimento do igualitarismo, e ambos os movimentos se consolidam muito mais na década de 80, mas você já tem ali, né, alguns autores discutindo já sobre, e aí acredita-se já dentro do igualitarismo que a mulher não é nem inferior ao homem e nem subordinada, ou seja, essas relações de hierarquia. E aí eu vou falar um pouquinho da visão, né, dos tradicionalistas, né? Os tradicionalistas, eles acreditam que as mulheres não são feitas diretamente à imagem de Deus, mas obtêm o seu status de portadoras da imagem de Deus através dos homens. Eles também acreditam que as mulheres são enganadas mais facilmente do que os homens, mas que as mulheres também são mestres em enganar. Não sei quem já viu esse tipo de visão negativa. Tá? Então, embora isso devesse ter ficado mais ou menos aí até a década de 60, e a reforma protestante tenha trazido aí, né, o sacerdócio universal de todos os crentes, ainda prevalece em alguns círculos esse tipo de visão. Então, não é raro você encontrar esse tipo de afirmação realmente de uma inferioridade ontológica da mulher, tá? Um exemplo disso é esse autor aí que está citado, esse Bruce Ward. Ele é um teólogo vivo até o momento. Ele se diz complementarista, mas a afirmação dele ela vai muito nesse sentido. Então ele diz que o homem é diretamente a imagem de Deus e a mulher é a imagem de Deus somente através do homem. Então, a gente percebe que alguns autores, mesmo contemporâneos e complementaristas, às vezes ainda trazem esse tipo de afirmação, que, em teoria, não deveria estar presente no complementarismo, uma vez que, se você olhar a declaração deles, eles vão dizer que homens e mulheres são iguais em valor. Por isso que eu falo que é muito plural. Isso varia realmente bastante. Há alguns que são mais radicais, alguns que são mais soft, né, como a gente fala, então isso varia bastante. Como que isso começou, principalmente, né? Então, isso começa com Aristóteles, né? Quando ele vai moldando ali alguns pressupostos culturais do mundo greco-romano, e ele vai afirmar algumas diferenças de gênero, dizendo que as mulheres eram homens deformados e com os seus papéis na sociedade assim ditados. Né? Então, essa visão negativa, ela começa com Aristóteles, né? Então, ele descreve as mulheres como obscuras, secretas, em constante movimento, dependentes e sem limites. E, em contraste, ele apresenta os homens como leves, honestos, bons, estáveis, independentes e firmemente limitados. Essa ideia é que sustenta o patriarcado romano, que é esse patriarcado que a gente vai enxergar, né, na época, por exemplo, do Novo Testamento. Isso vai estar muito claro ali no Império Romano, a própria organização do Império Romano, ela se pauta por essas ideias. A filosofia platônica também tem o seu papel nessa distinção entre o material e o espírito, o que é bom e o que é ruim, acaba também criando essa dicotomia ou enfatizando um pouco essa dicotomia entre homem e mulher. Então a filosofia platônica também tem uma contribuição, mas isso surge principalmente com essa ideia de Aristóteles e que muitos pais da igreja acabam comprando. A gente tem, por exemplo, Tomás de Aquino, que compra bastante as ideias de Aristóteles.
Então, aqui eu vou trazer algumas ideias desses pais da igreja, né? E depois até alguns reformadores sobre essa visão das mulheres, né? Que a gente chama de tradicionalismo ou patriarcado histórico, que vai até meados da década de 60. Então, Tertuliano ele vai dizer o seguinte: as mulheres são a porta de entrada do diabo. Então, assim, coisas maravilhosas para nós mulheres, né? Coisas lindas realmente de se ouvir. Então, não estranhe, você vai ver muitos nomes que a gente gosta aqui, para a gente moldar, para a gente entender como realmente esses conceitos eles eram moldados. Aí a gente tem uma outra pessoa aqui, que é Dídimo, o cego, ele vai dizer que o homem é mais capaz que a mulher de lutar e de se defender das artimanhas do adversário. Daquela ideia de que a mulher ela é moralmente fraca, ela se corrompe mais. Isso tem muita relação com a interpretação de Gênesis, da queda, a culpabilidade de Eva. Então, assim, essa ideia ela é bem presente realmente na igreja. Aqui está em ordem cronológica, tá? Então, depois a gente tem João Crisóstomo, que traz também algumas coisas bem complicadas. Então, ele vai dizer que Deus manteve a ordem de cada sexo, dividindo os negócios da vida em duas partes. Atribuiu as tarefas mais necessárias e aspectos benéficos ao homem e o menos importante ou matéria inferior à mulher. E ele vai dizer também, o sexo, né, mulher, é fraco e inconstante. Chegamos em Agostinho de Hipona, e ele vai dizer que Satanás fez o seu ataque à parte mais fraca da aliança humana, para que pudesse gradualmente ganhar o todo, e não supondo que o homem prontamente lhe daria ouvidos ou seria enganado. Então, Adão é aquele alecrim dourado, né? Que se Satanás tivesse conversado com ele, imagina, ele nunca ia cair. Foi Eva, né? Amamos Agostinho, gente. Mas a gente tem que perceber que eles tinham essa visão moldada pela cultura onde eles estavam inseridos. Uma outra fala de Agostinho: a mulher foi dada ao homem, a mulher de pequena inteligência e que talvez ainda viva mais de acordo com as sugestões da carne, inferior do que pela razão superior. É por isso que o apóstolo Paulo não atribui a ela a imagem de Deus, e aqui é interessante que Agostinho está fazendo uma interpretação bíblica das cartas paulinas. Ele está dizendo que ele está afirmando que Paulo não atribui à mulher a imagem de Deus. Isso aqui é exegese de Agostinho. Se você ler a interpretação de Gênesis de Agostinho, ele vai dizer algo parecido. Ele vai dizer que a mulher não é portadora da imagem de Deus, tá? E ele vai continuar dizendo, então, eu não consigo pensar em nenhuma razão para a mulher ser feita como ajudante do homem, se descartarmos a razão da procriação, ou seja, a mulher só serve para procriar. É isso que eu digo, gente, não se assuste, amamos Agostinho e outros que serão citados aqui, mas a gente tem que pensar que perfeito só Jesus, né, gente? Os homens são falíveis nas suas interpretações e nas suas colocações. Boaventura, ele vai dizer o seguinte: o diabo procurou provocar a queda da mulher mais fraca para que através dela pudesse derrubar o sexo mais forte. Tomás de Aquino, o poder do discernimento racional é por natureza mais forte no homem. E outra frase dele, no que diz respeito à natureza individual, a mulher é defeituosa e ilegítima. Lembra aqui que a gente falou de Aristóteles, que a mulher é um homem defeituoso, que a Tomás de Aquino ele repete muito essa ideia, né? A força ativa na semente masculina tende à produção de uma semelhança perfeita no sexo masculino, enquanto a produção da mulher provém de um defeito na força ativa ou de alguma indisposição material ou de alguma influência interna. Então, aqui ele está dizendo que as mulheres surgem até por consequência de algum tipo de defeito, realmente. Erasmo de Roterdã, aqui a gente já está começando a entrar no período da Reforma. O homem não poderia ter sido levado de nenhuma forma pelas promessas da serpente ou pelo fascínio desse fruto. Então, a ideia de que a mulher, facilmente enganável, moralmente inferior. Martinho Lutero. Gente, mas não é Martinho Lutero que defende o sacerdócio de todos os crentes, não é a reforma protestante que traz uma visão mais positiva. Mais uma vez, se quiser entender um pouco mais sobre isso, leia o livro da Beth Allison Barr,
Ela traz essas construções históricas, só que eles não eram perfeitos. E a gente percebe em Lutero algo bem interessante, que ele vai moldando um pouco a visão dele a respeito da mulher. Então, em escritos posteriores, você tem alguns escritos mais positivos de Lutero sobre a mulher, mas no início ele escreve algumas coisas que estão bem próximas a todo esse ambiente cultural que a gente está mencionando. Então, ele vai dizer, por direito divino e humano, Adão é o senhor da mulher. Havia uma sabedoria maior em Adão do que na mulher. Uma outra frase, as palavras e obras de Deus são bastante claras. As mulheres foram feitas para serem esposas ou para serem prostitutas. Complicado. E nenhum vestido fica pior para uma mulher do que o desejo de ser sábia. Triste, né, gente? Depois, como eu disse, ele vai se moldando, a gente percebe uma evolução no pensamento dele, até no congresso da CBE, a Vicky faz uma palestra e ela usa uma fala positiva de Lutero, então o que a gente percebe é que ele vai mudando a opinião dele. E, gente, a gente não precisa ir muito longe. Vários desses autores que eu comentei para vocês hoje, que são igualitaristas, eles foram complementaristas. Então é muito comum que, ao longo dos estudos das escrituras, esses homens mudem realmente de opinião a respeito da visão que eles têm das mulheres. Tá? Então, Lutero, depois ele tem uma visão um pouco mais positiva. Calvino, ele vai dizer o seguinte, por esta razão, a lei eterna de Deus que fez o sexo feminino sujeita à autoridade dos homens, todas as mulheres nascem e podem se reconhecer como inferiores, em consequência da superioridade do sexo masculino. Então, Calvino, ele compartilha desse pensamento que está presente na época dele, né? John Knox, e aqui a gente tem que lembrar que John Knox, ele está numa briga bem grande aí com a monarquia, né? Ele era contrário ao reinado da rainha Maria, se eu não me engano era o nome dela, da Escócia. Então ele ele formula toda uma defesa contra o reinado dela, mas nessa defesa dele ele acaba descarregando em todas as mulheres, tá? Então, o John Knox, que é ligado ao surgimento do presbiterianismo, né, um reformador ali da Escócia, ele vai dizer o seguinte, e assim são todas as mulheres, comparadas ao homem em termos de autoridade. A natureza, eu digo, as pinta ainda mais como fracas, frágeis, impacientes, débeis e tolas. E a experiência as declarou inconstante, variáveis, cruéis, desprovidas de espírito de conselho e regimento. Uma outra frase dele, Deus revelou que é mais do que uma monstruosidade na natureza que uma mulher reine e tenha um império acima dos homens. Então, a gente percebe que claramente a briga dele é pela questão aí de governo, né? Mas ele acaba usando a Bíblia para lançar aí essas percepções a respeito das mulheres. John Wesley, embora também tenha tido um ministério, né? E aí alguns amigos que são wesleyanos, que estudam mais, você vai perceber uma visão mais positiva também a respeito das mulheres, mas ele também tem algumas falas que refletem esse pensamento. Então, a mulher, se engana mais facilmente e engana mais facilmente. E uma frase que ele vai dizer ali para as mulheres, né? Não lute mais por domínio, por poder, dinheiro ou louvor. Contente-se em ser uma pessoa reservada e insignificante, conhecida e amada por Deus e por mim, né? Aqui ele está falando da própria esposa dele. Então a mulher dele tem que se contentar de que ela é amada por Deus e por ele. Então isso aí já é motivo suficiente para você ficar feliz, é o que ele está dizendo, né? Mas a gente sabe que dentro do movimento, depois ele acaba, as mulheres têm alguma participação, enfim. Mas para mostrar que essa ideia ela está muito presente no decorrer da história. Para a gente entender, então, como surge de fato o complementarismo. Então, originalmente, a forma distinta do complementarismo de unir certos textos das escrituras foi inventada pelo George Knight III no seu livro O Novo Testamento, o Ensino do Novo Testamento, sobre o relacionamento de papel entre homens e mulheres, que é esse livrinho que está aí embaixo. E nele, ele abandonou a visão histórica da igreja da inferioridade feminina. Então, é nesse momento que você tem uma virada aqui, né? Então, ele não vai mais falar sobre a inferioridade das mulheres, mas ele vai falar que
homens e mulheres têm papéis iguais, mas diferentes, o que não fica muito claro, né? Então, eles têm igual valor, mas papéis diferentes. Então, a gente percebe que vai se consolidando isso, né? E aí depois, né, no final da década de 80, esse mesmo autor, o Knight, ele acaba recrutando o John Piper e o Wayne Grudem para combater isso que ele chama de falso ensino, que é essa visão mais igualitarista, e eles acabam fazendo algumas reuniões. Então, em uma delas, em 1987, eles vão então fazer aquela declaração de Danvers, e eles vão formar então o Conselho de Masculinidade e Feminilidade Bíblica, que eu já falei lá atrás para vocês, né? E eles vão passar a utilizar os termos, eles optam por não utilizar os termos patriarcado ou hierarquia e acabam utilizando o termo complementarismo, né, onde eles sublinhavam igualdades e diferenças mutuamente benéficas. Então, aqui a gente está usando palavras, termos realmente que eles utilizam. E o igualitarismo, então, né, a própria CBE, surge, então, como uma resposta ao movimento do complementarismo. Então, eles estavam, assim, preocupados com essa premissa bíblica usada nas igrejas, né, por organizações e grupos missionários para excluir os dons das mulheres. Alguns líderes evangélicos se reúnem para discutir isso. Então, entre alguns nomes que estão aí mencionados, você tem, por exemplo, o Stanley Gundry, que participou desse primeiro momento, e o Roger Nicol, ele também foi um daqueles presidentes da Evangelical, da ETS, que eu comentei para vocês, da sociedade, esqueci agora, Evangelical Society, lá que eu falei para vocês, que é, né, o pessoal bem top, assim. Então ele está lá no meio desse grupo, e eles vão, então, fazer essa organização, que é Christian for Biblical Equality, ou Cristãos pela Igualdade Bíblica, que é fundada, então, em 1988, a gente vê que realmente é uma resposta ao Conselho Bíblico de Masculinidade e Feminilidade Bíblica, e eles vão, então, fazer uma declaração, que é aquela que eu já mostrei para vocês, que é Homens, Mulheres e Igualdade Bíblica. Então, acho que aqui já dá para a gente ter uma ideia de como que isso se desenvolveu historicamente na linha do tempo, tá? E aí agora eu vou falar a respeito de algumas complexidades e pluralidades. Já dei alguns spoilers, né, sobre isso. E eu quero trazer também alguns complementarismos, e essa lista não é exaustiva, né, ela não pretende ser exaustiva, mas de algumas diferenças de complementarismos. Então, por exemplo, a Sandra Glenn aponta que um primeiro tipo de complementarismo, ou uma primeira visão, seria, por exemplo, aqueles que defendem de maneira bem dura mesmo a autoridade masculina e a submissão feminina, tanto no lar, como na igreja, como na sociedade. Então, esses que defendem essa visão mais forte, eles, por exemplo, são contrários, não somente a mulher, por exemplo, pastorear uma igreja, mas eles são contrários que a mulher tenha cargos de liderança, por exemplo, no trabalho, na política. Então, tanto na igreja, como na família, como na sociedade, a mulher não pode liderar. Então, você tem esses nomes, como, por exemplo, o Douglas Wilson, o John MacArthur, são autores que têm livros publicados aqui no Brasil. Então, eles têm essa visão bem dura, realmente. Uma segunda visão, aqueles que acreditam que a liderança masculina é sinônimo de autoridade, que se aplica a todos os homens que têm autoridade sobre todas as mulheres. Na opinião deles, a autoridade é inata aos homens, né? Então, eles vão trazer isso para a questão realmente da criação, como o homem sendo um líder superior à mulher. E eles vão dizer que uma mulher, por exemplo, governante mundial, seria visto como indo contra a ordem criada, porque viola a liderança inata de todos os homens. Então, aqui é basicamente a mesma ideia, só que pressupostos diferentes. Então, varia um pouco a respeito de qual textos que eles vão utilizar para se embasar ali a respeito das suas ideias. Um terceiro tipo são aqueles complementaristas que acreditam na liderança masculina e autoridade do homem sobre a mulher no casamento e na igreja, mas não nas outras instituições sociais. Então, a mulher, ela pode ser chefe numa empresa, ela pode ter um cargo na política, enfim. Então, essa submissão, ela tem que acontecer no casamento e na igreja.
E aí eles vão utilizar muito a ideia de cabeça, de submissão nas escrituras para justificar isso no lar e na igreja, né, como um papel adequado de autoridade para os homens. Uma quarta visão são aqueles que não acreditam na liderança masculina, apenas na liderança do marido. Então, eles admitem algum nível de liderança feminina na igreja, mas a gente vai ver que ela acaba estando relacionada com a liderança do marido. Ou seja, em casa é o marido que é o líder. Na igreja, a mulher pode ter algum protagonismo. Então, eles sustentam essa autoridade no relacionamento de homem e mulher, se aplicando aí nas relações do casamento, observando que cabeça, como um descritor do homem no Novo Testamento, vai aparecer alguns contextos de casamento, eles creem que os textos que colocam o homem como cabeça são em contextos de casamento, e, portanto, as mulheres solteiras têm mais liberdade na igreja do que as mulheres casadas, dentro daqueles que têm esse tipo de visão. Por quê? E aqui eu vou falar de algo que eu mesma já ouvi. Então, por exemplo, né, uma vez discutindo com um pastor de uma antiga igreja, discutindo, né, falando sobre isso. Então, por exemplo, ele dizia assim para mim, como que o seu marido vai se sentir, e gente, meu marido ele não tem chamado pastoral, mas eu exercia na igreja funções equivalentes à função pastoral, embora não fosse ordenada. E aí eles diziam assim, como que o seu marido vai se sentir? Então, percebe? É muito complicado, porque eles vão dizer, se o homem não é pastor, a mulher ela não pode ser pastora, por quê? Porque ela vai quebrar essa ordem, ela vai bagunçar essa ordem na qual o marido ele tem essa autoridade sobre a mulher. Então, isso acaba se tornando um motivo para que mulheres não sejam ordenadas. E, ao mesmo tempo, acaba acontecendo muito aquilo que a gente vê, às vezes, em algumas igrejas, de que a mulher, por ser esposa de um pastor, ela acaba automaticamente sendo chamada de pastora, porque ela está debaixo da autoridade desse marido. Então, percebe que aí já não é nem a questão do dom que está sendo considerada. Então, essa questão da mulher relacionada realmente com o ministério do marido vai fazer toda a diferença. Então, eu quero que vocês percebam como isso é complexo, como às vezes essas visões variam de um proponente para outro, de um material que você vai ler para outro, de uma igreja para outra, que às vezes denominações têm ideias diferentes a respeito de ordenação e vão trabalhar com tradições diferentes. E aí, mais uma vez, eu recomendo, se você puder assistir lá no YouTube, a palestra que a Vicky, ela deu no Congresso da CBE, ela vai falar sobre essas diferentes formas de considerar a ordenação feminina e como isso é um assunto complexo dentro das diferentes denominações. Tudo isso eu quero dizer para vocês que o tema ele é muito complexo, então você tem diversos tipos de complementarismos realmente, desde alguns mais radicais até alguns mais soft, como a gente costuma dizer, né? Complementarismo um pouco mais tranquilo, com uma visão um pouco mais positiva a respeito da mulher e até às vezes concedendo algum tipo de liberdade. Então, por exemplo, você vai ter igrejas que ordenam mulheres desde que ela não seja a primeira pastora, seja uma pastora auxiliar. Então, você tem realmente uma variação muito grande de visões dentro desse tema. Em teoria, né, aquele livro que eu já mencionei para vocês, ele aponta aqui algumas crenças que deveriam ser comuns a igualitaristas e a complementaristas, né? Como eu disse para vocês, há alguns que são complementaristas mais radicais, mas de modo geral, tanto um como o outro deveriam crer que ambos acreditam que homens e mulheres são iguais em dignidade e valor aos olhos de Deus. Então, aquela ideia de que homens e mulheres possuem e refletem a imagem de Deus. Ambos acreditam que homens e mulheres se complementam em seu serviço na igreja e na família. Ambos têm uma visão elevada das escrituras, então tanto complementaristas como igualitaristas creem na autoridade das escrituras, na inspiração das escrituras, todos esses conceitos que são tão importantes, né, dentro das igrejas, especialmente no meio mais conservador, são conceitos defendidos tanto por proponentes do complementarismo como do igualitarismo. Ambos acreditam que homens e mulheres experimentam o mesmo caminho para uma fé salvadora e desfrutarão a vida eterna juntos. Ambos acreditam que Deus dá aos homens
e mulheres os mesmos dons espirituais, e ambos acreditam que Deus criou homens e mulheres com diferenças de gênero, e essas diferenças são boas, né? Aquilo que eu disse, inclusive uma premissa até do próprio igualitarismo, que essas diferenças, elas complementam homens e mulheres, mas não necessariamente significam hierarquia. Então, aqui, mais uma vez, pontuando essa diferença. Para complementaristas e hierarquia para igualitaristas, essas diferenças não constituem hierarquia. E você tem pessoas que não vão se denominar nenhum nem outro. Eles vão tentar trabalhar uma visão que não se enquadra dentro de nenhum desses espectros. Então, você tem muitas pessoas, né, até alguns que a gente já questionou, assim, alguns desses autores mais conhecidos, que às vezes a gente pergunta, você é complementarista ou igualitarista? Eles vão dizer, olha, eu não me classifico em nenhum dos dois. Então, tem pessoas que evitam essa discussão, tem pessoas que evitam esses rótulos, até às vezes por algum compromisso confessional, ou porque querem evitar, muitas vezes, um problema ou uma discussão dentro da sua denominação, ou não querem trazer a imagem dessa discussão associada ao seu nome. Então, tem muita gente que não compra nenhum lado da moeda. Há aqueles que, embora se digam complementaristas, na prática, vivem um relacionamento, por exemplo, um casamento muito igualitarista. Então, é o caso, por exemplo, do Terran Williams, eu cito bastante, ele aqui, o livro dele está na bibliografia desse curso, ele era um pastor complementarista, depois ele se tornou igualitarista, e ele escreve esse livro, e ele fala que ele era um daqueles caras que ficava pregando que o homem é o sacerdote do lar, o homem é o cabeça, o homem é o líder, que se num impasse, né, você chegar num impasse a respeito de uma decisão, quem tem a palavra, o voto final é o homem, né? Mas ele mesmo observa, e a gente pode ver isso em muitos casamentos de complementaristas, que na prática, às vezes isso não acontece. Às vezes o casal ele vive num equilíbrio, numa harmonia, não precisa chegar nesse ponto de vamos chegar aqui no impasse, agora o homem vai ter que decidir. Ele mesmo fala que ele nunca chegou nesse impasse com a esposa dele. E eles sempre decidiram tudo juntos e baseados nas suas capacidades diferentes. Então, por exemplo, né, às vezes a mulher tem muito mais facilidade com finanças. Então, nada mais natural no casamento do que deixar as contas de casa para a mulher. O contrário também pode ser verdadeiro. Então, trabalhar na questão do casamento muito mais por habilidades. Então, às vezes, na prática, pessoas que se dizem complementaristas vivem um casamento igualitarista, mas às vezes nem percebem isso, né? Então, a gente percebe que o assunto ele é muito complexo mesmo. Na prática, você tem pastores complementaristas, mas que valorizam bastante as mulheres no sentido de permitem mulheres pregar. No domingo, tem pastores que não permitem a mulher pregar de forma alguma, mas tem pastores que permitem a mulher pregar, ter algum protagonismo. Então, essas visões, elas variam bastante. Principais textos bíblicos. Então, aqui a gente chegando já na parte final aqui da nossa apresentação. Principais textos e que divergem aí nas suas interpretações. E como eu disse para vocês, a gente não vai trabalhar a exegese, porque isso seria muito complicado, mas eu posso indicar materiais onde vocês vão buscar essas exegeses. Então, aqui já uma dica, tá? Boa parte dos comentários bíblicos que nós temos publicados aqui no Brasil, então, 1 Coríntios, 1 Timóteo, a carta de Paulo aos Efésios, que são os textos mais importantes aí nas discussões. Boa parte dos autores são complementaristas e trarão essa visão. Então, vale a pena você procurar por outros comentários. Um bom exemplo disso é o comentário histórico-cultural da Bíblia, do Craig Keener, publicado pela editora Vida Nova, que é um comentário, né, como ele é igualitarista, então vale a pena você pegar as mesmas passagens e comparar. Então está aqui um recurso em português. Um outro autor que já tem comentários publicados aqui no Brasil é o Gordon Fee. Então, tem comentários bíblicos que você pode consultar a respeito de algumas dessas passagens. Então, vale a pena dar uma procurada em alguns desses textos, tá? Mas, basicamente, complementaristas e igualitaristas diferem na sua interpretação do relato da criação. Então, complementaristas entendem que, por exemplo, Adão, por ter sido criado primeiro,
ele já tem uma liderança sobre a mulher, ou ele, né, então eles vão interpretar vários textos mostrando que lá, desde o Gênesis, até mesmo antes da queda, já existia algum tipo de hierarquia, e é claro que os igualitaristas vão dizer que isso não está presente no texto bíblico, e tem uma outra forma de interpretar esses textos. Complementaristas, eles vão questionar ou limitar a liderança de algumas mulheres, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como, por exemplo, Débora. E não se engane, a liderança de Débora é importantíssima nessa discussão, tá? Inclusive, o livro do Nijay Gupta, o Tell Her Story, que é um dos livros mais importantes publicados do ano passado, já está na 4ª ou 5ª reimpressão, ele foi lançado, acho que começo de 2023, ou, deixa eu conferir aqui, ele já está na 4ª ou 5ª impressão, para vocês terem uma ideia de como que esse livro ele é importante. Ele é de 2023 e já está na 5ª ou 4ª edição, e é um livro importantíssimo sobre, e o Nijay começa falando sobre Débora. Então, ela é importantíssima nessa discussão, tá? Como que se enxerga realmente a liderança de Débora, e os complementaristas, eles vão colocar uma série de obstáculos, vão dizer, não, Débora só foi denominada juíza porque não tinha nenhum homem, ou eles vão dizer que ela foi colocada, inclusive, para envergonhar os homens. Gente, a gente não enxerga isso no texto bíblico, tá? Então, se a gente for realmente honesto com o texto bíblico, a gente não vai enxergar isso. Mas muitos vão tentar desqualificar de alguma forma. Mulheres líderes, mulheres profetas, mulheres líderes na igreja primitiva. Então, a gente tem essas diferenças. Jesus e as mulheres, se você tiver curiosidade, esse foi o tema da minha palestra, está lá disponível também. Gente, a maneira como Jesus se relaciona com as mulheres é um fator importante demais nessa discussão. Uma pergunta, né? Será que Jesus tinha discípulas? Sim, ele tinha discípulas. E por que ele chamou 12 apóstolos ou 12 discípulos? A gente percebe que existe toda uma questão de simbolismo, né, de identificação com a narrativa de Israel. Se você lê o Evangelho de Mateus, você vai ver como o tempo todo Jesus se identifica com a narrativa de Israel, ele mesmo se identifica como um novo Israel, formando ali, né, um novo Israel. Então era importantíssimo que os judeus enxergassem isso quando Jesus começa a formar ali, andar com seus discípulos, né, que fossem 12 homens judeus que remetessem às 12 tribos, aos 12 patriarcas. Então, a gente tem uma questão de simbologia e não uma prescrição para todas as épocas, porque se isso fosse uma prescrição, a gente não poderia ter nenhum pastor que não fosse um homem judeu livre, que era o requisito para ser um dos 12 apóstolos. Então, a gente só teria pastores judeus, a gente não poderia ter gentil, não poderia ter mulher, não poderia ter escravo, ou vamos transportar para os nossos dias alguém com uma classe social muito inferior, né? Então, a gente percebe que isso é algo bem situacional. Passagens usadas para justificar a submissão de mulheres no casamento. A gente tem o famoso texto, 1 Coríntios 2,16, né? Que vai falar ali do véu, do homem como cabeça. Então, esse é um texto que a gente tem ali bastante discussão realmente sobre. Efésios 5, 22 a 32, que, como eu disse, né? A gente tem que começar a ler de Efésios 5, 21. E, gente, não se engane. Traduções e versões de Bíblias, elas não são isentas de uma interpretação por parte dos seus tradutores. Então, muitas Bíblias vão dividir a perícope em 5:22, mas já há Bíblias em português mais recentes que começam a perícope, o parágrafo, em 5:21, que é quando diz sujeitem-se uns aos outros. Vou dar 2 exemplos, Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Transformadora. Então, faça esse exercício de comparar, porque essa divisão da perícope, ela muda bastante na nossa interpretação do texto, na maneira como a gente lida com o texto, lembrando que toda divisão de perícope, aqueles textos que são dados, né, subtítulos, tudo isso é artificial. Isso não estava nos manuscritos. Os manuscritos não têm divisão em versículo, não tem divisão numérica. Aliás, boa parte deles eram escritos corrido. Não tinha nem vírgula, nem nada. Então, essas divisões, elas são artificiais.
Lembrando que ao longo da história nós temos variantes textuais, ou seja, manuscritos com variações importantes referentes a mulheres. Posso citar duas importantes, por exemplo, a mais importante delas é Júnia, que em alguns manuscritos aparecia com um nome masculino, porque eles entendiam que quando Paulo fala em Romanos 16, e Romanos 16 é um capítulo importantíssimo, muito negligenciado em comentários bíblicos, mas é um comentário extremamente importante nessa discussão, a gente vai ver que Paulo ele fala de Júnia, Andrônico e Júnia como apóstolos, né, e Júnia tentaram por muito tempo transformar num nome masculino. O mesmo foi feito com Ninfa, que é o que tudo indica, tinha uma igreja na casa dela, liderava uma igreja. Então a gente percebe como às vezes essas variações, elas não são isentas de preconceitos, de visões de mundo, né, que acabam entrando aí nessa história. E a primeira carta de Pedro, e semelhante a Tito, também fala da submissão das mulheres, né? Então, os complementaristas vão usar esse texto para afirmar, os igualitaristas vão interpretá-los dentro do seu contexto cultural, histórico-cultural, que é dentro do funcionamento daquilo. É uma palavra que eu tenho muita dificuldade de traduzir, que são households, né? Os lares romanos, como era a estrutura familiar romana, onde você tinha o pater familias, que era o homem, e debaixo da autoridade dele você tinha mulheres, crianças, escravos e todos os demais que tivessem ali conectados à casa dele. Então, dentro dessa visão, dessa estrutura social, que textos como a primeira carta de Pedro, Tito, os códigos domésticos de Efésios / Colossenses, que é muito parecido, eles são construídos. Então, a gente precisa entender o contexto histórico da época dos romanos, do Império Romano. E outras passagens que são usadas para restringir a atuação das mulheres, as mais importantes, 1 Coríntios 14, quando fala das mulheres em silêncio, e primeira carta a Timóteo, quando também fala, né, de mulheres em silêncio, que mulheres não devem ter autoridade sobre os homens. Claro que os complementaristas interpretam como prescrições para todas as épocas, os igualitaristas vão entendê-las como prescrições locais dentro do seu contexto histórico-cultural, com uma série de complexidades. Por exemplo, a passagem de 1 Timóteo 2, do 9 a 15, com certeza é o texto mais complexo. O Terran Williams fala de mais de 12 interpretações diferentes. Ele é um texto extremamente complexo para se interpretar. Então, essas discussões elas não são simples. E como eu disse, até mesmo complementaristas podem ter opiniões diferentes sobre o mesmo texto, ou interpretações diferentes, e igualitaristas também. Então, são textos mais complexos de se lidar, que requerem um estudo aí bem profundo, realmente, de todo um contexto, de toda a gramática, enfim. E aí eu quero deixar alguns princípios importantes para a gente lembrar, não é novidade para quem lida com texto bíblico, mas que é importante a gente ter atenção redobrada quando a gente lida com esse tipo de texto. Considerar aspectos gramaticais e linguísticos, considerar o assunto ou tema da passagem, considerar o contexto social, cultural, histórico e situacional das passagens. Quando a gente fala de epístolas, a gente sabe que Paulo estava lidando com situações muito específicas, ele estava respondendo dúvidas, lidando com problemas, com situações das suas congregações. Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente lida com material como as epístolas. Considerar a Bíblia em sua totalidade. Então, por exemplo, né, quando vai falar para as mulheres ficarem em silêncio, lá em 1 Coríntios, mas se a gente volta a 3 capítulos, Paulo fala de mulher profetizando. Então, como que ela está em silêncio? Percebe como a gente tem que olhar para a Bíblia como um todo? E quando a gente olha, sai ainda da carta de Paulo aos Coríntios, a gente olha, por exemplo, para Romanos 16, a gente vê Paulo nomeando um monte de mulheres que eram líderes. Quando a gente olha para Priscila, a gente vê que Priscila ensinou Apolo. Quando a gente olha para os demais textos, vamos olhar, por exemplo, para os evangelhos. É Maria Madalena que leva a notícia da ressurreição para os discípulos. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, você tem profetisas, você tem Miriam, Débora, Hulda. Então, quer dizer, a gente tem que olhar para a Bíblia como um todo e não somente para uma passagem que parece estar restringido todas as mulheres em todas as épocas. Então, isso é um olhar honesto sobre as Escrituras, tá?
Não estabelecer doutrina baseada em textos de difícil interpretação. Isso é uma regra, gente. Os pais da igreja já diziam isso. Você não vai pegar o texto mais difícil, aquele que todo mundo tem dúvida, e vai fazer uma doutrina inteira baseada, especialmente uma doutrina que restringe algumas pessoas no caso as mulheres, de atuar na igreja, de exercerem seus dons. E não importar aspectos da nossa cultura ou a minha própria visão para dentro do texto. É claro, gente, que eu sei que todos nós interpretamos a Bíblia a partir de pressupostos, não existe essa neutralidade absoluta. Mas dentro do que for possível, a gente tem que tomar cuidado, especialmente no que tange a aspectos histórico-culturais. Então, por exemplo, quando fala, né, das igrejas domésticas, e Paulo cita mulheres que eram líderes das igrejas domésticas, não adianta eu querer olhar para a igreja doméstica e imaginar a célula da minha igreja. Porque não é a mesma coisa, gente. A célula da minha igreja, eu posso ter um líder que numa semana ele vai na minha casa, mas na outra semana ele vai na casa da outra irmã, da irmãzinha Maria. Mas ele continua sendo o líder da célula. E tem gente que tem complementarista que argumenta dessa forma. E, gente, não era assim no mundo romano. Eu já falei para vocês da estrutura do lar romano. Quem era o líder da casa era o líder da igreja. Era ele que era responsável por aquela congregação. E muitas vezes, quando a esposa era viúva e ela herdava os bens do marido, era ela que se tornava a líder daquela estrutura doméstica e, portanto, da igreja na casa dela. Por isso que a gente vê Lídia, Ninfa, Chloe e outros nomes que são mencionados por Paulo, e até mesmo casais, como Priscila e Áquila, que tinha uma igreja na casa deles. E, gente, o nome de Priscila vem antes. Tá? Ela provavelmente era uma líder mais proeminente do que a Áquila. Então, é importante a gente perceber, não é levar o mundo de 2023 para dentro do texto, é entender como era o mundo do primeiro século. Tá? Isso é lidar com o texto de forma honesta. Para finalizar, eu quero deixar duas falas, né, uma do F.F. Bruce, quando a gente lida com o material das epístolas e a gente lida com regras que parecem restringir as pessoas, ele vai dizer o seguinte: tudo na doutrina de Paulo que promove a verdadeira liberdade tem validade universal e permanente. Tudo que parece impor restrições à verdadeira liberdade se refere a condições locais e temporárias. Eu acho essa fala dele incrível, tá? Então, está lidando com restrição, está restringindo as pessoas, considere seriamente que aquela prescrição de Paulo seja local e temporal, para aquela comunidade, para aquela igreja, para aquela época. E tudo aquilo que se refere à liberdade, aqui novamente Gálatas 3:28, em Cristo Jesus não há homem nem mulher, nem judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, isso é de prescrição universal. E, por fim, né, um livro, né, do Nidhi Gupta, que eu já mostrei para vocês, tudo aquilo que os homens por vezes disseram, as mulheres não podem, o Antigo e o Novo Testamento testificam, elas já fizeram. Então, você vai encontrar mulheres fazendo de tudo aquilo que dizem que mulheres não podem fazer, e inclusive mulheres com voz bastante ativa no casamento, não dá para a gente entrar em todos os textos aqui, né, mas vamos pegar, por exemplo, pois volta lá, o caso da mulher sunamita, gente, você tem mulheres com uma voz muito ativa, mesmo dentro de uma sociedade onde claramente era mais patriarcal. A bibliografia que eu usei, então aqui os livros que eu mencionei aqui para vocês e alguns outros que eu mostrei. Aqui, em português, vale a pena o comentário do Craig Keener, esses da CBE, em parceria com a Thomas Nelson, o da Beth Allison Barr, que traz essa construção histórica, e há outros livros que em breve serão publicados. Então, se você me acompanha lá para o Instagram, a gente vai estar sempre divulgando quando esses materiais estiverem disponíveis em português. Vale a pena entrar no site da CBE, tem materiais traduzidos, traduzidos não, eles estão em inglês, mas no próprio site tem uma ferramenta de tradução, como eu já comentei, e para qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, nas redes sociais, por e-mail, então eu vou ter muito prazer em responder
e tirar as dúvidas de vocês. Encerro aqui a minha apresentação. Como eu disse, estou ainda aprendendo sobre o assunto, ainda estou vendo outras visões e outras abordagens, mas espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre o tema. Cíntia, antes de nós passarmos para as perguntas, parabéns pela exposição. Nossa, foi... O pessoal está aqui no chat comentando, foi perfeito, de fato. Nossa, excelente. Panorama incrível de igualitarismo e complementarismo. E como a gente disse no início da reunião, é um assunto necessário e precisamos conversar mais a respeito, né? Antes de passar para a galera, eu tenho uma única pergunta que eu queria fazer para você. A gente até comentou isso no Off Topics, que é o seguinte: que conselho prático você daria para alguém, por exemplo, que é igualitarista, porém faz parte de uma igreja complementarista? Como é que essa pessoa poderia lidar com esse contexto? Eu vou até deixar uma indicação aqui. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Michael Bird. Ele tem um livro publicado pela Thomas Nelson Brasil. Agora eu esqueci o nome. Toda escritura é. Toda escritura é. É porque em inglês é um nome completamente diferente e eu sempre tenho o nome em inglês na minha cabeça, mas é o Toda Escritura é. Gente, o Michael Bird, ele tem um blog, Word from the Bird, que é uma piadinha mesmo com o nome dele, né? Tem até um passarinhozinho desenhado lá. E todo dia ele posta algumas coisas. Ele é alguém que tem discutido muito sobre o tema. E ele tem 2 artigos que eu vou recomendar para vocês, porque você depois pode clicar lá em cima no Google e traduzir, dá para ler com uma certa tranquilidade. Então ele vai falar, um deles é coisas que eu gostaria que um complementarista soubesse de uma igreja igualitarista, e coisas que o igualitarista, que eu gostaria que o igualitarista soubesse a respeito de uma igreja complementarista. Então ele escreve os 2 lados, tá, gente? Basicamente, o que eu posso dizer para você, como alguém que se sente vocacionada, que tem os mesmos dons, que exerce as mesmas funções que os homens, mas que muitas vezes ouviu desculpas e negativas, que é o meu caso. Eu vou te falar primeiro da minha experiência. Se você se sente vocacionada para a liderança, esteja consciente de que você não vai ter essa abertura numa igreja complementarista e que você não vai mudar a cabeça de ninguém. A não ser que a liderança claramente se disponha a discutir o assunto e mostre uma disposição em ouvir, em dialogar, aí você pode insistir nisso. Caso contrário, não fique lá brigando, arrumando confusão, cara, não vai te levar a lugar nenhum, vai te levar, na verdade, a um grande desgaste. Eu deixei a minha antiga comunidade por esse motivo. Eu entendi, entre outros motivos, eu entendi que era o mais honesto a fazer. E fiz isso em paz, fiz isso explicando para os meus pastores. Não saí pela porta dos fundos, como o pessoal fala. Então, no meu caso, não teve condições. Agora, você é uma mulher que você não almeja nenhuma posição de liderança, você não almeja pastorado, a tua igreja talvez te dê alguma liberdade, te deixa pregar, te deixa ensinar, te deixa liderar mulheres ou exercer o ministério de ensino dentro daquilo que você quer. E tudo bem para você? Você tem um apego com aquela comunidade, você se sente edificado ali? Também não vai arrumar briga por causa disso. Tá? Então é o que eu posso te dizer do ponto de vista complementarista, né, gente? Não queira realmente achar que uma andorinha vai fazer verão. Você não vai mudar a cabeça de todo mundo e não vale a pena entrar nesse desgaste. Nesse caso, vale a pena sair e buscar outras comunidades que aceitem você dentro da tua totalidade, dentro da tua verdade, com todos os seus dons, com oportunidades, e eu estou ainda neste processo, eu estou congregando numa comunidade, mas como recentemente me mudei de cidade, estou ainda visitando outras opções, não tenho nada fechado, deixo isso muito claro para todos os pastores de todas as igrejas onde eu vou, a minha posição ela é muito clara,
aquilo que eu aspiro ministerialmente, aquilo que eu me sinto vocacionada. Então, eu deixo isso muito claro, e acho que isso é muito importante. Deixe isso muito claro sempre. No que você crê, aquilo que você deseja executar ou servir na sua igreja, né? E acho que, gente, muito importante nessa discussão toda de complementarismo e igualitarismo, eu acho que é muito importante a gente ter a visão de Cristo, gente. Não se trata de hierarquia, não se trata de poder. Quando Jesus fala com os seus discípulos, né, eles estão lá discutindo quem vai ser o primeiro, e Jesus fala, não vai ser assim entre vocês, gente. Quem quiser ser o primeiro vai servir os demais. E o modelo de Jesus é um modelo de submissão mútua e serviço. Está lá a carta de Paulo aos Filipenses, o famoso hino aos Filipenses, onde Paulo vai dizer para a gente ter o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo Jesus, de servir. O modelo de ministério é o serviço, e algo que vai fazer um bem para as igrejas é quando a gente parar de pensar em hierarquia. Acho que a gente vai resolver muita coisa. Muito bom, gente, muito bom. Pessoal, quem tiver perguntas, pode levantar a mão e pode abrir a câmera e o áudio, ou então, se você é mais tímido ou tímida, pode colocar sua pergunta no chat que a gente lê aqui, tá bom? Então, quem tiver perguntas, aproveita, gente, aproveita a Cíntia aí. Manu. Boa noite, gente. Primeiro, eu queria te agradecer, Cíntia, pela exposição, foi maravilhosa, aprendi demais. A minha pergunta, eu acredito que ela é um pouco mais pessoal e tem a ver com a sua trajetória de estudos, né? Uhum. Eu queria saber quando foi que você começou a estudar este assunto e quais são as suas maiores dificuldades no sentido teórico mesmo da coisa, quanto a material, quanto a algum tipo de pensamento. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigada, é uma pergunta bem interessante. Então, eu quero dizer que, assim, eu me identifico muito com a Beth Allison Barr na minha jornada, porque num determinado momento, ela vai dizer o seguinte, que ela tinha uma certa liberdade até para servir na igreja dela, enquanto ela concordava com tudo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, enquanto eu concordava com tudo, mesmo que no meu interior eu tivesse ali algumas dúvidas, eu tinha oportunidades. Então, eu pregava de domingo, eu tinha uma certa liberdade no culto, eu aconselhava, eu preparava para batismo, eu ensinava na classe de adultos, eu liderava ministérios, mas quando eu me dei conta de que eu fazia a mesma coisa que meus pastores faziam, mas eu não poderia ser chamada de pastora, isso começou a me incomodar. E teve algo que foi uma virada de chave. A gente sempre tem alguns momentos na nossa vida que são viradas de chave, né? E aí eu me lembro de um momento, e isso deve fazer, gente, uns 4 anos, tá? Mais ou menos. Foi um ano novo. Na casa da minha tia no interior, minha tia congrega numa igreja onde tem uma pastora, então para eles isso é zero problema, e praticamente toda a família dela é de igrejas que ordenam pastoras, igrejas pentecostais, que tem uma visão tranquila. E aí, no momento ali da reunião, uma das pessoas que estavam ali me chamou de pastora. E eu automaticamente, gente, foi uma coisa muito automaticamente, falei, não existe pastora na minha igreja. E aí aquilo me deu uma tristeza muito grande, ao mesmo tempo uma vergonha, porque sabe aquele silêncio constrangedor? E aí eu pensei, gente, as pessoas enxergaram em mim, pela minha pouca fala, elas enxergaram algo em mim, algo que muitas vezes membros da minha comunidade já tinham percebido, mas eu reproduzi o discurso da minha liderança. Essa foi uma virada de chave para mim. E a partir daquele momento eu tive uma tristeza muito grande, eu prometi para mim mesma que nunca mais eu repetiria essa frase. Que o dia que alguém me chamasse de pastora ou reconhecesse algum dom em mim, eu nunca mais ia reproduzir um discurso que não tinha a ver comigo. E a partir do momento que você compra esse discurso, você compra problema. Né? Então, como eu disse, eu não tive nenhum problema, mas quando eu expus o que eu penso, a resposta é: nós temos a nossa posição e nós não cremos assim, e nós não temos tempo para discutir sobre isso. Então, essa é a minha história da minha trajetória. Comecei a estudar por causa das respostas que eu ouvia.
Então, como eu disse, já ouvi várias respostas. Como teu marido vai se sentir? Não, porque se teu marido não é, você não pode ser. Não, porque a Bíblia não permite. Não, porque não sei o quê. Não, porque Jesus não tinha nenhuma mulher entre os 12. Então, todas essas perguntas, elas geram em mim uma vontade de estudar. Eu sou muito autodidata, eu gosto muito de estudar, então se eu me sentir desafiada, eu vou atrás. Então eu transformo as críticas e os obstáculos em força motriz, essa é uma característica minha. Então por isso que eu não paro de estudar. E acho que a maior dificuldade, gente, são com as exegeses de alguns textos, realmente. Em algum momento, você vai ter que fazer uma opção, nem sempre é fácil, porque, como eu disse, especialistas né, de peso, gente, eles às vezes divergem entre si. Então, em algum momento, você vai ter que escolher uma posição que pode não ser universal. Mas eu procuro ter uma tranquilidade muito grande sobre isso. Como eu disse para vocês, eu sempre me considero, de uma forma muito humilde, uma teóloga em construção. Pode ser que amanhã, daqui a um ano, quando eu der essa palestra, eu já modifique algumas coisas, porque eu já aprendi mais. Então, gente, eu não tenho problemas em errar, em aprender. Não me denomino dona da verdade. Aqui, já parafraseando o título de vários livros, não quero cometer o pecado da certeza. Mas eu entendo que essa visão que eu entendo né, que a gente chama do igualitarismo é uma visão muito saudável e que é muito correta dentro da minha leitura do texto bíblico, que é uma leitura que considera contexto histórico, cultural, social e que considera o todo da Bíblia, né, uma abordagem canônica realmente das Escrituras. Então, para mim, faz sentido. Perfeito. Cíntia, você percebe que o igualitarismo ele vem ganhando adeptos ao longo dos últimos anos? Ou você vê que ainda há uma diferença muito grande, eu falo quantitativo mesmo, entre os adeptos do complementarismo e adeptos do igualitarismo? Eu entendo que a maior parte das igrejas são complementaristas, e como eu disse para vocês, eu acho que algumas igrejas nem conhecem esses rótulos, embora utilizem as interpretações e os materiais de autores complementaristas. Então, o próprio termo pode parecer um pouco novo aqui em terras brasileiras, em especial o igualitarismo. Tá, que chega, e como eu disse, a gente tem algumas dificuldades em função de alguns termos que são intercambiáveis, então vai gerar algumas dúvidas. Então, complementarismo ele acaba sendo um pouco mais conhecido do que igualitarismo, que está chegando agora. E tem gente que pensa que igualitarismo é sobre igualdade de gênero, dentro das discussões de gênero que a gente tem hoje, ou que tem a ver com feminismo. E não, gente, como eu disse para vocês, são visões bíblicas, são interpretações bíblicas de pessoas que subscrevem a autoridade, inspiração das escrituras, infalibilidade, enfim, todos esses conceitos que a gente está muito acostumado. Então, são visões bíblicas bem ortodoxas. Então, não tem nada a ver igualitarismo bíblico com outras formas de igualitarismo que existem dentro do âmbito da sociedade. Então, as coisas elas já chegam um pouco carregadas aqui no Brasil, e isso gera uma dificuldade maior para a gente ter que ficar fazendo essas explicações. Por isso que eu achei excelente essa iniciativa, porque isso traz um pouquinho de informação, né, para a gente poder discutir isso. Então, às vezes, a pessoa vai falar, nem quero saber desse negócio de igualitarismo, porque isso é coisa de progressista, é coisa de, né, então começa já a rotular, e, gente, não, mostrei para vocês vários nomes de autores que a gente conhece, de pessoas que são comprometidas com suas igrejas, enfim. E, claro, como eu disse, há denominações aqui no Brasil que já ordenam mulheres há muito tempo. Mas eu quero trazer uma observação importante. Quando formou-se, né, o Conselho Bíblico de Masculinidade e Feminilidade, do John Piper, do Wayne Grudem, né, que eu comentei com vocês, então, quando se forma o movimento complementarista, o impacto ele é muito grande, porque ele acaba sendo aceito como uma visão ortodoxa da Bíblia. E tudo aquilo que era contrário começa a ser reprimido. Então, por exemplo, a Beth Allison Barr, ela fala de uma contagem, eu que não vou me lembrar dos números, mas é um número bem expressivo, de mulheres que eram ordenadas antes na Southern, né, na Batista do Sul, né, que a gente vê todas essas discussões aí, principalmente, né, e que depois, quando eles assumem esse compromisso,
né, com o complementarismo, as mulheres não são mais ordenadas. Ou seminários bíblicos que, pasmem, foi fundado por mulheres e que hoje uma mulher não pode dar aula lá. Então, a gente tem que pensar no impacto do complementarismo nas igrejas que no passado já tiveram mulheres atuando, e hoje, pela popularidade que o complementarismo tem, especialmente nas vozes de pessoas muito famosas, né, vozes brasileiras do complementarismo, eu sei por coisas que realmente ouvi de pessoas de denominações que ordenam mulheres, nas quais os membros estão questionando a ordenação das mulheres. Então, algo que nunca foi um problema para aquela denominação, mas porque está ouvindo o pastor fulano, o pastor ciclano, que tem muita visibilidade no YouTube, ele está dizendo que é um pecado, isso está levando os membros das comunidades a questionarem, será que nós estamos em pecado? Então, não se engane, né? Aqui eu termino, mais uma vez, dizendo as palavras da Beth Alison Barr, não é uma discussão qualquer e sem importância. É como nós enxergamos metade da população do mundo. E aquilo que a gente vai permitir as pessoas realmente fazerem dentro das nossas igrejas. Então, é um tema delicado e um tema complexo. Eu sei que muita gente não dá a cara para falar sobre isso. Se eu pudesse escolher, não estaria aqui falando, porque eu sei que vai ter um monte de gente que vai detestar isso que eu estou falando para vocês, mas eu fico com aquilo que eu enxergo na Bíblia. Perfeito, perfeito. Daniel? Gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Cíntia, boa noite aí. Parabéns pela sua exposição, né, pela sua fala. Eu achei muito legal, muito interessante. Eu tenho uma pergunta para você, que é o seguinte. Você acha que, em algum dia, essa discussão ela vai caminhar para um ponto consensual, ou pelo menos assim, um pouco mais consensual do que ela se encontra hoje? Porque você estava falando, eu estava pensando aqui uma outra discussão, que é centenária aí, né, que a gente tem do calvinismo e dos remonstrantes, né, aí os seguidores de Armínio e tudo mais, e a gente vê que é uma discussão relevante, porque trata aí de aspectos, por exemplo, voltados para a soteriologia, dizem respeito, né, diretamente ali com a salvação, né, do ser humano, e o que eu vejo é que essa discussão ela não tem fim, né, ela continua por todos esses anos, e creio eu que vai continuar aí por vários e vários anos, porque a gente tem e eu acho que isso continua exatamente pelo seguinte fato, né? As divergências, elas acontecem dentro das exegeses. Então, você tem vários textos que sofrem exegeses diferentes por autores renomados diferentes. Então, você se encontra no cenário assim, poxa, tem pessoas aqui que são reconhecidas, né, academicamente, inclusive, aí, no meio teológico, e que têm opiniões divergentes sobre o mesmo texto. Como a gente não tem acesso ao autor original, a gente não vai conseguir saber o que o texto de fato está dizendo. E eu vejo, de forma um pouco semelhante, essa questão do complementarismo e do igualitarismo, né, porque é uma discussão que se dá sobre as exegeses, né, e a gente não vai ter acesso aí a Paulo, por exemplo, para saber o que ele de fato quis dizer em algumas perícopas. Então, como é que você acha que vai se desdobrar essa discussão futuramente? Você acha que a gente vai caminhar para um consenso, ou você acha que vai acontecer mais ou menos o que aconteceu aí com a soteriologia, né? Algumas igrejas vão ser mesmo aí arminianas, outras vão ser calvinistas, né? Doutrinas diferentes, e a vida que segue, cada um vai optar por aquilo que melhor se enquadra, e somos todos irmãos, né? Em última instância. O que você pensa em relação a isso? Eu penso mais ou menos como você. Não vislumbro um futuro onde a gente tem essa questão plenamente resolvida, tá? O que eu acho que a gente está tentando fazer aqui, né, divulgando e apresentando esses materiais e trazendo essa discussão, é mostrar para a igreja que existe uma outra visão. Porque diferente da discussão de arminianismo e calvinismo, que é onde a gente tem amplo acesso a esses materiais, aqui no Brasil a voz complementarista predomina na discussão. Então, tem gente que nem sabe que existe uma exegese alternativa. Então, a gente já está num patamar atrás. A gente está tentando trazer as cartas para a mesa, para que as igrejas possam realmente pensar sobre e decidirem.
talvez igrejas mudem de opinião. E não são poucas, gente. Quer ver um exemplo disso? E alguém que comprou uma briga danada, não sei se você está acompanhando, é o Rick Warren. Rick Warren, recentemente, fez uma carta pedindo perdão para as mulheres, e ele disse que mudou de ideia pela leitura da Bíblia mesmo. Ele mudou de ideia, citou várias passagens, e hoje ele considera o pastorado feminino, ele está sendo massacrado. A igreja dele foi não sei como, desvencilhada, né, da Associação Maior das Batistas do Sul. Então, gente, não sei se todos os pastores vão comprar essa briga, mas talvez alguns sim. Talvez algumas comunidades vão ver essas outras possibilidades de interpretação, vão olhar para as mulheres nas suas comunidades e vão entender que elas têm dom, que elas têm vocação, e talvez escolham seguir por esse caminho, ainda que tenha que se desvencilhar de uma denominação maior, talvez seguir um caminho mais solo, não sei. Talvez algumas igrejas não vão querer esse desgaste, não vão querer comprar essa briga, embora internamente vão seguir por um caminho um pouco mais soft, né, com relação às mulheres, mas eu acho que assim, é isso. Primeiro a gente tem que trazer as cartas para discussão. A discussão de arminiano e versus calvinista, você tem, todos os textos estão tudo na mesa. Primeiro a gente tem que popularizar a discussão, trazer os elementos para a discussão, e o futuro a gente não sabe, mas se pelo menos algumas mulheres puderem encontrar os seus lugares em algumas comunidades, gente, acho que tudo isso deve realmente acontecer com muito respeito, de forma não combativa, como eu falei. Não adianta nada você chegar lá gritando, chutando, não vai adiantar, nem de um lado nem do outro, nem o complementarista xingando o igualitarista de feminista, de não sei mais o que, nem os igualitaristas xingando os complementaristas de todo quanto de porco chauvinista, enfim, não adianta, não é esse o caminho. Mas se 100% vai chegar num consenso um dia, eu acredito que, sinceramente, que não. Acredito que existem denominações que vão manter o seu posicionamento. Muitas já mudaram, muitas comunidades já mudaram, muitos pastores já mudaram seu posicionamento. O próprio N.J. Gupta era um complementarista, o próprio Michael Birch, eles falam sobre isso em alguns livros, eles contam como eles mudaram de uma posição para outra, então não é impossível você ter essa mudança de posicionamento. Muito legal. Inclusive, em uma reunião do NEFI, que se chama Arminianismo e Calvinismo, um diálogo possível, tá no nosso YouTube, é só você acessar a playlist de estudos bíblicos, e é uma discussão bem legal que nós tivemos. Então, se você quer assistir essa reunião, acessa no YouTube, que é bem legal, foi um bate-papo de 1 hora, super legal sobre esse tema do arminianismo e calvinismo, que também é um debate... Nossa, meu Deus interminável. Do céu. Acho que até Jesus voltar esse aí, com certeza. Esse, graças a Deus, eu não estou nesse debate, gente. Não... Esse eu não tô muito preocupado, já basta um debate para eu estar dentro. No restante, eu estou em paz. Sigo em paz com todos. Mais perguntas, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Acho que não temos mais perguntas. Deixa eu ver no chat, também não. Não temos mais perguntas. Pessoal, nós vamos encaminhando, então, para o final. E, Cíntia, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo tempo que você esteve aqui conosco, por ter aceito o convite do NEFI, pelo aprendizado que nós tivemos nessa noite, por nos proporcionar isso. E nós só temos a agradecer a você por nos fazer refletir sobre esse tema que, como eu disse, é muito importante e necessário. Muito obrigado mesmo. As portas do NEFI sempre estarão abertas para você. Pode ter certeza que haverá outros convites para você retornar, porque realmente foi uma bênção. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, obrigado pelas palavras carinhosas aí do pessoal, de apoio, de feedback de vocês. Fico muito feliz com essa oportunidade e espero continuar aí abençoando a igreja, as pessoas, oferecendo realmente as ferramentas para essa discussão. Sempre debaixo, né, como eu disse, desse espírito pacífico, é o espírito do evangelho, o espírito de Cristo, de submissão, de serviço uns aos outros.
entendendo que esse é o exemplo que Cristo nos dá. Eu sempre falo que o maior exemplo de masculinidade e feminilidade é Cristo Jesus, que é aquele que a Bíblia realmente nos manda imitar. Então, que nós possamos ser imitadores de Cristo em tudo. Bênção, Cíntia, muitíssimo obrigado. Se você ainda não acompanha a Unefi, por favor, siga a gente no Instagram, @Unefi Estudos, e se inscreva no nosso canal no YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Todas as nossas discussões, nossas reuniões são gravadas e disponibilizadas no YouTube. Se você quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp dos participantes, é só você deixar o seu WhatsApp com DDD no direct do Instagram, tá bom, pessoal? Fiquem ligados no Nefi, tem muita coisa bacana vindo por aí, muita novidade. Tem Nefi Day em janeiro. Vamos divulgar em breve data, local, então se programem aí, janeiro de 2024, tem a terceira edição do nosso Nefi Day, tá bom, pessoal? Galera, Deus abençoe vocês, nos vemos na nossa próxima reunião. Tchau, tchau, pessoal, fiquem com Deus. Tchau, tchau.